Bom dia. Queria que você ficasse em pé aí no seu lugar para nós orarmos por duas coisas. Primeiro, vocês estão vendo que os nossos pastores não estão. Eles estão junto com o pastor Carlos Alberto na comunidade de registro. E já que eles não estão aqui, a primeira coisa que você vai orar para que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, do pastor Zé Carlos, da pastora Kátia. E depois você vai orar para a pessoa que está aí perto de você, para que Deus fale com ela. Vamos fazer isso juntos? Senhor Jesus, obrigado pela vida do pastor José Carlos, da pastora Kátia, pastores que têm nos abençoado, pastores que têm nos servido, que o Senhor possa ir ao encontro deles, leve-os em segurança para registro, que assim como nós temos sido abençoados, que aquele povo possa ser abençoado pela vida deles, que o Senhor possa abençoar os negócios, os sonhos, os projetos dos nossos pastores, que o Senhor possa cumprir cada promessa, cada palavra que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Nós aproveitamos, Senhor, para orar, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a sua igreja. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, e quando o Senhor está neste lugar, a liberdade, a cura, a salvação, a renovação da mente, que todos os nossos irmãos, que todas as pessoas que aqui estão, possam ser transformadas através da tua palavra. Eu creio que a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e sonhamos. Não nos deixe perder a atenção, não nos deixe desviar da visão, para que a sua palavra possa produzir frutos eternos nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar aí e fale para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você. Hoje o nosso tema é Deus não é surdo. E eu quero abrir com você, lá no livro de Isaías, 59, no versículo 1. Queria que você abrisse esse texto para nós lermos. Isaías 59, 1. Então o texto, você conseguiu achar aí? O texto diz assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Por enquanto, só até aí, se você quiser deixar marcado. Mas, se há algo que a gente gosta, é de ser ouvido. Se há um desejo do ser humano, é de ser ouvido. Nós, em geral, gostamos de falar, de contar, de expor. E um mundo tão barulhento, em que está todo mundo falando, todo mundo querendo contar a sua história, onde, por mais que todo mundo fale, se relacione, há tanta solidão entre nós que nós queremos que alguém nos escute em relação a algo que está acontecendo na nossa vida. E principalmente quando a aflição bate à nossa porta. Você já viveu algum momento de aflição, de angústia, de tristeza? E é nesses momentos que a gente quer conversar com alguém. É quando, e ainda além, quando a gente recebe um mau diagnóstico, quando a vida financeira não está boa, quando o coração aperta, para onde a gente se volta? Para o céu, para conversar com Deus.
É no aperto, em geral, que a gente busca o sobrenatural. Costumam falar que quando o avião está numa turbulência, parece que vai cair, até o ateu começa a orar a Deus naquele momento. Então, na hora do aperto, da dificuldade, a gente busca alguém para ouvir a nossa oração. E quantas vezes, no silêncio do nosso quarto, no auge da angústia, no deserto, diante de uma situação que não se resolve, uma situação que parece que está demorando, você faz essa pergunta: será que Deus está me ouvindo? E alguns mais expansivos, assim, será que Deus está surdo? Será que Ele não ouve? Será que eu tenho que gritar, espernear? É numa porta fechada? É numa doença? É quando quem nós amamos não nos corresponde ou está indo embora? É quase instantâneo a gente falar: Pai, você está aí? Pai, você está me ouvindo? Só que Isaías, ele é bem parecido com Tiago, ele é direto, ele nos aperta e, inspirado que ele estava pelo Espírito Santo, ele nos entrega uma verdade poderosa e confrontadora. O problema não está no ouvido de Deus. Deus não é surdo. Deus não tem problema de audição. O problema está em alguma coisa que a gente faz. Mas esse problema, e a gente lê no versículo 2, é o pecado. Não dá para a gente ministrar qualquer coisa aqui na Comunidade da Graça sem falar que existe algo chamado pecado que nos afasta de Deus. Embora a ministração vai se conduzir para um caminho, nós precisamos lembrar que o que nos afasta e faz com que Deus não nos ouça é o pecado. O pecado é a raiz de todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas têm uma raiz. O mundo caído que a gente está. Nós estamos num mundo em que as pessoas disputam, em que as pessoas querem tirar vantagem, em que as pessoas querem ser felizes, querem ser amadas a qualquer preço. E, mesmo a gente querendo buscar inúmeras justificativas para que Deus não esteja nos ouvindo, a razão que nos afasta, e a gente precisa ter isso bem claro, sair daqui bem claro, por isso que eu estou retornando para esse assunto, o pecado. E nós precisamos nos livrar disso que faz com que o céu fique como bronze. Eu até separei um texto aqui de João 9:31, se você quiser abrir. Evangelho de João 9:31. Eu separei ele aqui em outra versão, mas é legal você abrir aí na sua Bíblia. Que é a Almeida atualizada, em que o cego que foi curado, e foi questionado pelos fariseus, ele disse assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, aí já está o primeiro caminho para a gente ter Deus ouvindo as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos projetos. O caminho é simples: temer a Deus e praticar a sua vontade. Pergunta para você refletir aí: você tem temido ao Senhor? Você tem feito, praticado, não só falado, a vontade de Deus? E esse é o caminho para Ele atender os nossos pedidos. E eu sei que talvez você não está vivendo um tempo de angústia, de dor, de necessidade, porque todo mundo aqui está tranquilo nessas áreas.
Mas, se você não está vivendo esse momento, ainda assim você tem sonhos, você tem projetos, você tem situações que você deseja realizar. E Deus está à disposição para responder aos nossos pedidos, mas só se nós temermos a Ele e fazermos a vontade dEle. Este é o caminho para Deus nos ouvir. A dúvida que paira na nossa mente não está na capacidade auditiva de Deus. O ouvido dele não está pesado, fechado, sei lá, cheio de cera. Deus não precisa ir, qual é o médico? No otorrino, para ver a situação. É você que precisa ir no cardiologista espiritual. O problema é o seu coração, que está inclinado para as áreas erradas. E cada vez mais você está longe de Deus, longe de Deus. Imagine você numa rua, falando, a pessoa, você falando, só que você está se afastando, se afastando, se afastando. Cada vez que nós nos afastamos mais dessa pessoa, menos ela ouve. É assim com Deus. Quanto mais a gente se afasta com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as raízes deste mundo, nós criamos uma distância entre Deus. O profeta diz que o que cria a distância e o que gera o ruído na comunicação é o pecado. Precisamos ter isso claro, que o pecado nos afasta de Deus. Você pode pensar, nossa, estou ferrado, estou lascado. Se a mensagem parasse aqui, você ia falar, nossa, esse cara aí só quer me condenar. Já está me condenando, ele sabe o que está acontecendo comigo. Mas, graças a Deus, esta é a primeira parte só de uma história gloriosa que Deus quer escrever na sua vida, longe do pecado. Deus quer escrever uma linda história na sua vida, gloriosa. E essa história, o pecado não faz parte. E o legal aqui do texto de Isaías, que eu acabei fechando e vou abrir de novo, Isaías 59, é que Deus que tomou a iniciativa. Abra lá Isaías 59 lá no versículo 20. Deus toma a iniciativa de derrubar o muro que nós construímos, que nos separava. Isaías 59, 20. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seu pecado, diz o Senhor. Este Redentor é a promessa profética de quem? De Jesus Cristo. E Ele é suficiente para nós. E Ele entrando nas nossas vidas e nós aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele destrói todo o pecado das nossas vidas. Ele tira as amarras da nossa vida. Ele é o Redentor que vem e faz com que nós consigamos viver afastados do pecado. Ele é a resposta de Deus para o problema do pecado. Jesus é a resposta de Deus. O seu esforço não adianta nada. A sua luta não adianta nada. Mas o poder de Jesus, o sangue de Jesus, uma gota só do sangue de Jesus, é suficiente para te fazer totalmente livre e próximo de Deus para você falar, clamar, pedir. Ele nos comprou de volta, nos resgatou da escravidão e nos traz de volta para esta grande família, que é o desejo de Deus. Esse é o motivo de nós ficarmos alegres, felizes, sermos pentecostais e glorificarmos o nome de Deus. Isso tem que nos gerar grande motivação, grande alegria. O problema, como eu disse, não está no ouvido de Deus, mas no pecado que cria um abismo entre você e Ele. E hoje eu quero que seu coração se encha de esperança.
Eu não quero que você fique condenado aí. Porque a mensagem do Evangelho é que em Cristo esse abismo foi transposto, foi criado uma ponte, e você pode passar por ela. E eu quero te convidar a você mergulhar em algumas razões bíblicas que nos dão certeza que Deus está ouvindo aquela sua oração. Sabe aquela oração que você fez? Que parece que ninguém está ouvindo? Parece que não há resposta? Deus está ouvindo. E é isso que a gente vai perceber hoje. Ele tem prazer em ouvir o seu clamor. Ele quer fortalecer a sua fé e a sua vida de oração. Primeiro ponto que a gente precisa entender que Deus nos ouve é porque Ele está vivo. Você serve, louva, cultua, vem no domingo aqui porque existe um Deus que não está morto, que está vivo, que está aqui neste lugar, assentado num trono. E desse trono flui águas que nos transforma, águas que nos cura. Você precisa entender que você não está aqui para ver os seus colegas, você não está aqui para cumprir uma tabela, uma escala. Você está aqui porque existe um Deus que está vivo, que está presente, assentado num trono, falando com você e ouvindo a sua oração. O nosso Deus, Ele não é uma estátua de gesso, Ele não é um ídolo de madeira, Ele não é uma força cósmica. E tem até um texto, lá de Salmo 115, em que os salmistas, eles zombavam dos outros povos, que os deuses deles têm boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Só que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é vivo, é o Criador dos céus e da terra. Ele é o grande eu sou. Ele está presente do início ao fim, que não existe o fim. Ele não apenas criou o ouvido, mas ele ouve cada som acontecendo no universo. Ele ouve o bater das asas de um inseto em uma floresta. Esse é o nosso Deus. E ele ouve o clamor de bilhões e bilhões de corações falando com ele simultaneamente, e ele não perde nenhum detalhe daquilo que você conta para ele. Nenhum detalhe passa desapercebido dos ouvidos do Senhor Jesus. Quando você decide orar ao Senhor Jesus, quando você decide conversar com Ele, quando você é o Filho de Deus e chega perto dele, Ele te ouve. A gente vê um exemplo bem claro aqui na Bíblia. Você pode abrir depois, em Gênesis 21:17, quando Agar e seu filho Ismael estavam no deserto morrendo. O que o texto diz lá para nós? No meio, mas Deus ouviu o choro do menino. É assim conosco. No meio do nada, no desespero, Deus ouve o choro específico que você tem, como foi de Ismael. Ele ouve a nossa dor. Ah, mas é Deus que trouxe a doença. Não, você está errado. É este mesmo Deus, é aquele que pela graça nos adota e nos faz família. Ele age, fala, intervém, se relaciona. A sua palavra, ela tem vida, é eficaz. Quando você ora, você não está falando com o vento, você não está falando com espíritos, fora o Espírito Santo, você está se dirigindo ao Rei dos Reis, que o mais importante desse Rei dos Reis, ele permanece vivo, ele permanece reinando, ele permanece presente, independente do lugar que a gente esteja, cuidando de nós. Sua oração chega a um Deus. Vou até falar uma micro-heresia aqui, corto a gravação. Que respira, é um Deus que respira, que sente, que age. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus, ela nos garante
que os olhos do Senhor estão sobre nós, em todo o tempo. Quando a gente lê 1 Pedro 3,12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Coloque o seu nome aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre o Rafael, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Coloque o seu nome no lugar de justo, você é justo de Deus, e Ele está com o ouvido atento ao seu clamor, à sua necessidade. E esse é o segundo ponto. Deus nos ouve e está atento às nossas necessidades. Ele não é um espectador que liga a TVzona do céu e está assistindo o drama que a gente vive e se surpreende com o suspense e que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Ele não fica empolgado com a nossa tristeza, com a nossa dor, com as transformações que acontecem. Ele é o Deus que vê a aflição, que conhece os detalhes da nossa vida e se inclina para ouvir o clamor do necessitado. Você conhece esse texto de que diz que ele conhece cada fio dos seus cabelos. Cada fio que tem na sua cabeça, ele conhece, ele sabe a quantidade exata. E ele sabe do que você precisa antes mesmo de você chegar perto dele e pedir. A atenção de Deus, ela não é dividida, ela é para você. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, a atenção de Deus é para você. Ele está atento ao seu choro, à sua gratidão, à sua súplica. No meio de 1 bilhão de vozes, ele consegue te ouvir. Ele consegue, ele tem esse poder. Como explicar isso? Não sei, não me pergunte. Talvez alguém que estude alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Deus, ele não é apenas poderoso, ele é compassivo. Se você abrir lá em Salmos 34:18, abra lá para você grifar. Salmos 34:18. Vou esperar. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vidas em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Quero ler outro salmo com você. Salmo 56:8. Cada salmo, cada provérbio, cada palavra é uma profecia para a sua vida que você tem que agarrar e passar a viver. É um incentivo da parte de Deus para te mostrar que Ele te ouve. Salmo 56:8. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolhestes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Sabe quando você chora? Quando você derrama lágrimas diante do Senhor? Nenhuma cai do chão, some e se perde. O Pai está vendo cada dor, cada choro, cada momento difícil. As lágrimas de luto, as lágrimas de frustração lá no seu trabalho, as lágrimas de ansiedade que ninguém entende, que as pessoas falam, não, isso é besteira, é porque você não busca Deus. As lágrimas de solidão, para todas elas, Deus olha e fala, elas são preciosas. Ele as recolhe e ele a registra. E isso se torna um memorial diante do nosso Deus. Ele valoriza a nossa dor.
Ele sabe a história por trás de cada lágrima. Nenhuma gota do seu sofrimento é invisível e indiferente para ele. Eu já contei aqui alguma parte das minhas histórias, mas eu lembro que quando o meu pai desapareceu e faleceu nesse desaparecimento, e eu estava no aniversário, lá em 2001, foi algo de uma hora para outra, e parecia diante da situação, porque tudo mudou. Eu lembro que já contei aqui, tive que morar em São Mateus, e eu tinha um olhar asqueroso de São Mateus. Não que eu morasse num lugar bom, mas não desejava de forma nenhuma, mas parecia que Deus não estava me ouvindo, tinha me abandonado, mas Ele valoriza a nossa dor. Ele estava naquele momento presente comigo, e Ele sabia que quando eu chegasse até aqui em 2025, eu saberia que Deus coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Ele não trouxe aquela situação para a minha vida, mas aquela situação Ele transformou em bênção na minha vida. E hoje eu estou aqui junto de vocês. Se não tivesse acontecido aquela situação, minha história tomaria outro rumo. Mas hoje eu faço parte dessa família por um momento, um instante, que Deus estava olhando as minhas lágrimas. Ele não se afasta quando você está quebrado. Diferente do mundo, dos amigos. São muitas pessoas que falam: quando eu tinha muita grana, eu tinha uma porrada de amigo. Quando eu fiquei doente, todo mundo se afastou. Quando eu perdi tudo, todo mundo saiu fora da minha vida. Deus não é assim. Deus, Ele está presente na hora da dor, da angústia. E nesses momentos, Ele chega muito mais perto de você. Muito mais perto. Você sente o abraço, o aconchego do Senhor. O menor versículo da Bíblia é: Jesus chorou. E isso revela quem é o nosso Deus. Um Deus compassivo. Terceira coisa aqui: Deus nos ouve porque em Cristo nos tornamos filhos. Esta é a mais sublime, mais maravilhosa de todas as verdades. Pela fé em Jesus Cristo, o véu que nos separava de Deus, tudo que nos separava, que nos impedia, o lugar que a gente estava, foi rasgado. Ele olhava para nós e não nos conhecia. As pessoas costumam falar: Deus é pai de todos. Não, está errado. Nós éramos estranhos quando não tínhamos Jesus. Nós éramos forasteiros, mas por causa de Jesus, nós fomos adotados na família de Deus, e por causa de Jesus você pode chamar Ele de pai. Não é porque Ele te criou. Ele te criou, você é uma criatura. Mas pela adoção de Cristo Jesus, o sacrifício, nós fazemos parte dessa família. Abra lá em Romanos 8,15. Eu falei muito sobre esse texto. E eu tenho que voltar nele. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, Paizinho querido. Você entende a profundidade disso? De que você é filho de Deus? E o filho pode chegar diante do Pai. E o filho vai ter o ouvido do Pai completamente atento. Você precisa parar de ter medo de se achegar perto de Deus e fazer pedidos para Ele. Tire essa timidez. Quando nós oramos, não é um servo que está falando com o seu Senhor.
é um filho amado, é uma filha querida, é você. Você é esse filho amado. Você é essa filha querida. Você ganhou essa identidade de graça, sem fazer absolutamente nada, falando com seu paizinho. Que pai amoroso fecha os ouvidos para o pedido de um filho? Existe? Pai terreno pode até fazer isso, mas o nosso Pai que estás nos céus, em nenhum momento deixa de te ouvir. Em nenhum momento deixa de atender o seu clamor. Jesus nos deu esse acesso para que nós possamos nos achegar com confiança. A sua filiação, comprada pelo sangue de Cristo, a sua nova certidão de nascimento, é o seu passaporte para ter acesso direto ao Pai. Você não precisa de intermediários. A gente vai falar aqui um pouco sobre intercessão, mas você não precisa de intermediários. Você pode até pedir oração, mas eu espero que você, antes de pedir oração, de chegar lá na pastora, de chegar lá na Rafaela, na Jéssica, você tenha falado diretamente com seu pai. Eles não são intermediários para você. Eles podem clamar para nós, a gente vai ouvir sobre isso. Mas você antes tem que chegar diante do seu pai para falar com ele. Deus nos ouve porque ele é comprometido com as suas promessas. Quero ler com você outros salmos. Salmo 145, 13. Esses salmos é bem legal. Você grifar, para no momento que sua fé estiver meio ruim, abalada, você se lembrar. Vou voltar um versículo. 115, 12. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Pode demorar? Pode, mas irá se cumprir. As Escrituras, e por isso que eu tenho que falar que você precisa ler, estão repletas de promessas de que ele ouvirá o seu povo. Lá em Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Mateus 7, 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. 1 João 5, 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele te ouve. Você tem que sair daqui hoje completamente convicto de que Deus ouve a sua oração, ouve o seu pedido. Quando oramos alinhado à sua palavra e à sua vontade, não estamos apenas fazendo um pedido, mas nós estamos reivindicando uma promessa. Espera aqui. Não é que você vai colocar Deus na parede, tá? Quando eu falo reivindicando aqui, você não tem esse poder. Lamento. Você é criatura. Nesse momento eu tenho que fazer você baixar a bola. Mas nós podemos falar: Senhor, você prometeu. Está aqui na sua palavra. A sua palavra não deixa de se cumprir. E eu creio que vai se cumprir na minha vida. Eu creio que vai se cumprir na minha família. Eu creio que eu tenho um Deus que transforma pessoas e vai me transformar. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O que Deus prometeu para você? Puxa aí na memória. Pode ser algo de 10 anos. Pode ser algo de ontem. Pode ser algo de 50 anos. Ele vai cumprir. E uma das promessas que ele vai cumprir para nós é que ele voltará para nos buscar. E a gente vai viver eternamente com ele. Deus nos ouve quando o nosso coração se alinha com o coração de Deus. Seu coração está alinhado com o coração de Deus? Como que está o seu coração? Deus sempre ouve. Mas vamos ler ali em 1 João 5,14. Abra lá.
1 João 5,14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Quando você entra diante do Senhor, você crê que Ele vai fazer? Como que está a sua fé? Isso nos chama a um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Como está o seu relacionamento com o Senhor? A oração, ela precisa deixar de ser uma lista de desejos para se tornar uma busca no coração de Deus. Nós precisamos querer conhecer mais, estar mais perto do Senhor Jesus. Quando nós acessamos o coração de Deus, há tesouros escondidos naquele lugar. E tendo um relacionamento com o Senhor, e vendo esses tesouros escondidos, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente quer, não é mais importante. Porque mais importante é agradar o Pai, é estar diante da tua presença, é conhecer os projetos, os sonhos, as missões que Ele tem. Eu e você, nós precisamos estar perto do coração do Pai. E se nós decidirmos isso, numa vida de relacionamento, de oração, de jejum, de busca, os nossos desejos, as nossas vontades vão ser exatamente iguais à vontade do Pai. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir satisfeito. Aí você vai falar, realmente, Jesus é suficiente. Eu não precisava daquilo que eu estava pedindo. Aquilo que eu estava sentindo, agora que eu tenho um nível mais profundo de relacionamento, eu percebi que era perda, que eu não devia estar. Qual é o coração de Deus? É a sua glória, é a salvação dos perdidos, é a edificação da sua igreja, é a santificação do seu povo, ou seja, cuidar das coisas de Deus. É trabalhar no grande plano que o nosso Deus tem. Você sabe qual é o grande plano que o nosso Deus tem? Se você não sabe, eu vou te falar. É estar junto de uma grande família dos irmãos de Jesus, reunidos no céu, louvando, agradecendo, sem choro, sem dor. Então, a verdadeira oração, ela não começa com aquela sua lista maravilhosa de pedidos, que você deve ter ela, mas contemplando ao Rei. Você começa a sua oração como? Contemplando a face do nosso Deus. Eu às vezes estou aqui, chego e eu fico pensando, a nossa oração, a nossa primeira oração, ela precisa ser essa, de contemplação, porque Ele está aqui, porque tem um trono nesse lugar e Ele está sentado, e Ele está reinando, e Ele está ouvindo, Ele está atento. E nós perdemos a atenção com um monte de coisa, e a gente quer começar sobre nós, quando é tudo sobre Ele. Esta igreja existe, esse domingo existe, nós estamos aqui, porque é tudo sobre Ele. É tudo para Jesus, por Jesus. Eu vim aqui porque eu queria receber uma bênção. A bênção é Jesus, toma para você. É isso, é isso. Jesus é a nossa bênção. Oramos, não para tentar convencer um Deus que está relutante. Não vou dar ainda não. Oramos porque a gente está tentando mudar o coração do Pai. Mas a gente ora para nos alinharmos com o Pai, que já está inclinado para nos ouvir. A oração deixa de ser um ato de desespero para ser um ato de confiança. Eu estou vivendo isso, eu estou com essa doença, mas eu confio no meu Deus, que Ele tudo pode. Deus, Ele nos ouve porque somos uma igreja família, parte do reino dele. Nossa visão é clara. Você sabe a nossa visão? Sabe? A visão da comunidade da graça? Consegue falar aí? 1, 2, 3. Igreja que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Quando a gente tem essa visão clara,
A gente entende que a gente precisa viver essa visão. A visão é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e que forma discípulos. Isso muda tudo a nossa oração. E aí a gente entende que a gente não ora sozinho. Que depois da gente orar lá individual, lá no nosso quarto, nós oramos como parte de um corpo. Nós compartilhamos as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos sonhos, os nossos projetos com o corpo, com a família, com essa família. As famílias pequenas, que são o G100, e essa grande família. E sabe o que acontece? Quando um de nós clama, a família inteira está clamando junto. Deus ouve a oração da sua igreja, do seu povo, reunido em amor e unidade. Esses dias, eu tive uma missão, e eu tive no velório do pai da Jéssica, e quando eu recebi o endereço do Dayton, era o mesmo lugar que há 15 anos a minha avó faleceu. Aí eu falei, nossa, tem que ir naquele lugar. E aí, bem uma memória de tudo aquilo, daquele dia, mesmo tendo passado tanto tempo. Mas quando eu me lembrei disso, que nesse dia que eu estava lá triste, existia uma família. Eu estava na comunidade de São Mateus, mas pessoas de vários G100s, os pastores estavam lá comigo. E a nossa vida em família é assim. Todo mundo está presente em oração, em clamor, lutando de mãos dadas, em unidade. Deus nos ouve porque nós vivemos como família. E nós precisamos preservar isso. Essa vida que Deus quer de nós como família. Para que os ouvidos do Pai não se fechem. Ah, eu não estou gostando mais de fulano, eu não estou gostando mais do Fábio. Não quero. Quando a gente faz isso, a gente vai se afastando da família. Aqui, essa família, um cuida da vida do outro. Lamento. A gente cuida um da vida do outro. Não para fofocar, mas para se colocar diante do Senhor Jesus. Para clamar, para interceder, para chorar junto, para se alegrar junto. É os dois pontos, tá? É na alegria, na festa, mas também é na tristeza. E aí, Deus, que eu pensei que era surdo, Ele passa a me ouvir. A questão aqui nunca foi se Ele pode ouvir, mas se nós estamos sintonizados para falar com Ele e ouvir a tua voz. Você está sintonizado para ouvir a voz de Deus? O problema é esse. Não é que Deus não está ouvindo a sua oração. Você está ouvindo a voz de Deus? Hoje Deus está falando com você. Você está ouvindo atentamente? Você está escutando o que Deus está falando com você? Eu quero te convidar a ouvir a voz do Pai. A voz do Pai traz vida ao universo. A voz do Pai é que define quem você é. A voz do Pai cura o enfermo, cura o depressivo. A voz do Pai, sabe aquela pessoa que você olha e fala, não tem jeito? Ela transforma. Esse é o nosso Deus. A voz do nosso Deus é poderosa para transformar todas as coisas e transformar a sua vida. É isso que Ele quer fazer. Quando você sair dessa porta, e se você tomar isso para si, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Você precisa se firmar nessa verdade. E eu vou repetir algumas vezes. O Pai te ouve. O Pai te ouve. O Pai, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, está te ouvindo. Qual é a situação? Eu não sei, mas Ele está ouvindo. E Ele vai intervir na hora e no momento certo. E Ele fala a você, o deserto não é o lugar que você vai permanecer. A doença é passageira.
Essas dúvidas que você tem são passageiras. Esse sonho que parece grande para mim é pequeno e eu vou fazer infinitamente mais do que você pediu. Esse é o nosso Deus que está ouvindo o seu clamor. Hoje, você precisa chegar no seu quarto e despejar diante do nosso Deus. Nós ouvimos que Ele é um Deus vivo, que Ele está atento, que somos os seus filhos e que Ele é fiel às suas promessas. Mas isso não pode ser só uma informação. Não pode ser mais uma palavra que eu ouvi e aí quando a gente pergunta eu já esqueci. A gente precisa colocar essa palavra, descer no nosso coração, transformar a maneira que você vive. Você precisa chegar no seu trabalho amanhã, na sua escola, na sua casa, e tudo isso que você ouviu ser transformado. E mudar a maneira que você ora. Eu agradeço a Deus a fazer parte da Comunidade da Graça, porque foi na Comunidade da Graça, desde o primeiro dia, que eu aprendi esse valor da oração, de que eu preciso investir tempo na oração e na maneira que eu oro, que Jesus está me ouvindo, que eu não tenho intermediários. Se eu realmente creio, se você crê que Deus é todo-poderoso, que Ele é o Criador do universo, que Ele inclina os ouvidos para a sua oração, para o seu clamor, isso muda tudo. Paulo, ele escreveu várias cartas na prisão. Em várias cartas ele falava que orava diante de Deus, que se ajoelhava diante do Senhor Jesus em oração. O ouvido do Senhor está inclinado para você. E isso precisa mudar a sua vida. Então, como que a gente precisa sair daqui hoje? O que a gente precisa fazer para ter essa certeza? Para mudar a forma que nós vemos todas as coisas. De que forma que a gente tem que fazer isso? Quero te dar umas dicas aqui. Primeiro, limpe o canal. Se você ainda não fez, lembra que eu falei do pecado? Viva em arrependimento. O pecado é o que cria o ruído de separação entre nós. Se há algo que você precisa se arrepender diante do Senhor, esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora. A graça do Senhor Jesus está aqui. Ela nos perdoa e nós fomos chamados para andar nessa graça. Então, a confissão, o arrependimento precisa ser um hábito. Pergunte, se você quiser anotar essa pergunta, Espírito Santo, algo em mim que está te entristecendo? Porque às vezes a gente não percebe. Segundo ponto, esse ponto eu falo sempre dele, quem me conhece mais de perto. Fale com ousadia e especificidade diante de Deus. Palavra difícil. Seja específico diante de Deus. Por quê? Porque você é filho. Você não precisa orar com timidez. Você pode aproximar-se diante do trono do Pai com confiança. Pare de fazer orações genéricas, pedidos específicos. Para com isso. Em vez de dizer, Senhor, abençoe a minha família. Você tem que orar ao Pai. Pai, eu peço que o Senhor restaure a comunicação aqui no meu casamento. Em vez de, Deus, me ajude nas finanças. Senhor, eu preciso de provisão para pagar essa conta aqui. Orações específicas geram respostas específicas. Grave aí. Orações específicas geram resposta específica. Eu estive com os líderes no domingo passado e a gente fez um ato profético para os nossos G100s. Para a gente orar especificamente que as nossas células precisam multiplicar numa data X. A gente precisa ser... Não, a nossa célula tem que multiplicar, tem que crescer.
A gente só não sabe quando. Se vai ser nos próximos 12 anos, quando a igreja completar 24, se vai ser daqui 2 anos. Não! Jesus quer que você ore de maneira específica, para o crescimento explosivo, para alcançar pessoas. Outro ponto. Não lute sozinho. Ore em família. Lembre-se, você é parte de uma igreja família. Essa é o primeiro ponto da nossa visão. A sua luta é a nossa luta. Fale para a pessoa que está do seu lado, a sua luta é a nossa luta. A sua vitória é a nossa vitória. Não carregue seu fardo em silêncio, porque senão você vai morrer. Procure o seu líder de GECEM. Mande uma mensagem no grupo. Eu vou ser inconveniente. Problema, seja. Venha às nossas reuniões de oração. Nas nossas reuniões de oração, a gente coloca aqui os nossos pedidos. Existe um poder quando nós estamos juntos como família. E esse poder é operado quando nós clamamos em unidade. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de uma multidão de justos. O que vai acontecer? Não vai haver impossíveis. E por fim, espere o milagre. O Deus que ouve é o Deus que age. O Deus que registra suas lágrimas é o Deus que pode enxugá-las. Aquele cujo ouvido não é surdo e o braço não está encolhido. O mesmo braço que não é fraco demais para salvar é o braço que se estende para curar o doente, para restaurar o casamento falido, para libertar o cativo de um vício, para abrir uma porta de emprego, para trazer paz em um coração ansioso. O Deus que ouviu o choro de Ismael no deserto e o clamor de Davi na caverna é o mesmo que está ouvindo o seu clamor aqui e agora. A sua oração ela não é uma moeda jogada numa fonte de desejos. Sabe aquela fonte que tem lá na Serra Negra? Você jogou a moedinha? Deus ele não é assim. Ele ouve o nosso clamor aqui e agora. Sua oração é o acionar do poder dos céus na terra. O céu se abre. Quero que você fique em pé aí no seu lugar. Você precisa sair daqui hoje, não apenas com a certeza de que Deus te ouve, mas com expectativa que Ele vai te responder. O que eu quero que você faça? Que você ouse crer. Deus está colocando pedidos diante de você, relembrando algumas coisas. E que Ele quer? Ouse crer. Ouse pedir. Faça pedidos específicos. Ouse esperar. O Deus que ouve é o Deus que faz milagres. Você quer um milagre de Deus? Ele está pronto para fazer na sua vida. Ele está pronto para te entregar. O que você precisa fazer? Preparar o seu coração para aquilo que vai acontecer. Quando um povo sabe que é ouvido, clama com fé no Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui. Comece a falar com esse Deus poderoso. Comece a pedir. Comece a bater. Você precisa se arrepender. Fale para Ele. Pai, hoje nós queremos ser como crianças que falam contigo e pede. Este momento, este é o dia, esta é a hora de falar com o Senhor Jesus. Não tenha medo de chegar diante do trono de Deus, que está se mostrando e se revelando como Pai de amor. Esteja atento àquilo que Deus quer falar com você.
O Senhor está falando, abra a sua boca e fale com Ele. Qual é a sua necessidade? Qual é o milagre que você anseia? Qual o desejo que está no seu coração e você esqueceu? Ele está ouvindo e Ele vai trazer a resposta. Só o nosso Pai tem a resposta. Diga para Ele: Jesus, eu quero te ouvir. Eu entendi que o seu ouvido não está fechado, que eu que estava com os meus ouvidos fechados, que eu que estava longe, e eu quero estar perto, e eu quero correr para perto de Ti, e falar tudo aquilo que acontece na minha vida, e me inclinar para viver a vontade do Pai. Senhor, eu sei que nós não merecemos, mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu inclinar os seus ouvidos e dar atenção a nós, a essas criaturas tão pequenas, tão frágeis. Deus, Ele vai estar presente. Leve essa palavra para você aplicar. Não esqueça que o Pai te ouve. Talvez você vai encontrar alguém hoje ou amanhã, e qual vai ser a frase que você vai ter para ela? O Pai te ouve. O Pai está atento ao seu clamor. Isso vai trazer as pessoas de volta para aquele que é suficiente, para aquele que é o único caminho. Amém?